mau cheiro nos ônibus, o sofrimento de quem pega ônibus todos os dias e tem que enfrentar aquelas situações mal cheirosas todos os dias. Transporte público do Brasil já é uma porcaria. E ainda por cima você tem que aguentar aqueles gambazinhos que pegam o ônibus, que se recusam a comprar um desodorante, ou não tem educação e dão aquele peido destruidor de quarteirão. Vou tentar mostrar as principais loucuras que acontecem nos ônibus. E eu já vou começar com o ouro. Ou não, né? No ônibus isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Aquela viaginha de curta distância ou de longa distância no ônibus. Você está de boa no ônibus tirando aquele cochilo, esperando chegar no seu ponto, tendo aquele sonho maravilhoso que você conseguiu pagar todos os boletos e ainda sobrou R$100 pra fazer o que quiser. Só que de repente você acorda com uma movimentação estranha no fundo do ônibus e você escuta um estrondo. E você escuta outro estrondo mais forte do que o primeiro. E aí você começa a ouvir mais barulhos estranhos lá no fundo do ônibus, falando: quem soltou esse queima? Alguém chama o SAMU, porque um aqui já tá podre. E a correria no fundo do ônibus aumenta cada vez mais. E de repente seus olhos começam a lacrimejar. E um cheiro muito estranho começa a entrar no seu nariz e já desce pros pulmões. E você sente o cheiro de repolho podre e o cérebro solta o alarme: alguém peitou no ônibus. E o cheiro de repolho começa a te sufocar e você fica totalmente sem ar. E começa a entrar em desespero com aquele lugar fechado que só piora a situação. E as outras pessoas também começam a entrar em total desespero e começam a tampar o nariz, só que agora já era, o cheiro invadiu todo o ônibus. E uns entram tão desespero que começam a gritar: por que, Senhor, me abandonaste? Por que, Senhor, tenho que passar por tamanho sofrimento? E agora começou a investigação. As pessoas começaram a olhar umas para as outras para tentar descobrir quem soltou esse queima. Só que o culpado não foi descoberto. E aí no fundo outro barulho. Aí foi demais, as pessoas começaram a gritar: pare o ônibus! Pare o ônibus! Pare o ônibus! O mau cheiro e o desespero cada vez aumentavam. E aí o motorista gritou: o que tá acontecendo? Tá pegando fogo no ônibus? E aí o pessoal gritou: não, é pior, são peidos. E aí o cheiro chegou no motorista e ele sentiu o sofrimento dos passageiros. E no movimento rápido e calculado ele freou o ônibus com tudo. O pessoal começou a descer do ônibus correndo e desesperado. Vocês já viram uma bufa? O ônibus teve que parar? Aí. O cara bufou dentro do ônibus. Como se a vida dependesse disso. Nessa hora, para salvar o nariz e para sobreviver, é cada um por si. Gente que desceu dando cotovelada, empurrão, tapa nas costas para a pessoa correr mais rápido. Teve gente que até caiu no chão e desmaiou, devido ter respirado os peidos mortais tempo demais. A coisa tá tão feia que se acendesse um palete de fósforo naquele ônibus, tudo explodia. Teve que chamar o SAMU até para as pessoas que desmaiaram. E o rapaz do SAMU perguntou o motivo que essas pessoas desmaiaram. E a resposta veio: respiraram peidos tempo demais e não aguentaram e desmaiaram. Pra você ver o caos que um postileiro pode fazer. Acabou com a viagem de todo mundo. Mas peidos mortais não é o único perigo no ônibus. Também tem o perigo do CC, sovaco cabeludo e sem desodorante. Tem muito postileiro aí que acha que o banho é opcional. Talvez hoje sim, talvez hoje não. Pense aí, às 6 horas o primeiro ônibus e o cara já tá daquele jeito. Oh, meu Deus, que fedor! Ele já tá tendo urubu sobrevoando o sovaco dele. Pense aí, o cara tá 6 horas da manhã desse nível. Não é nem que o desodorante dele tá vencido, é que o sovaco nem viu o desodorante. Não é porque ele trabalhou o dia todo e acabou suando e o desodorante não aguentou. É porque 6 horas da manhã simplesmente ele não viu o banho e foi trabalhar desse jeito. E é pior ainda o infeliz que senta do lado desse tipo de pessoa. Nem abrindo a janela o cheiro vai embora. E é pior ainda se você estiver em pé e ele com esse sovaco levantado pra cima. E ainda corre o risco do ônibus sacudir e ele arrumar esse sovaco na sua cara. Aí é pra acabar mesmo. Eu não entendo esse tipo de sujeito que não compra um desodorante e não passa nem um limão. A vontade que dá de pegar o desodorante da mochila, mirar no sovaco do sujeito e dar aquela sprayzada. Mas o perigo de fazer isso é o sujeito queimar que nem vampiro. Vai que na primeira sprayzada por ele tá tanto tempo sem dar um desodorante, ele não aguenta e vira uma pilha de cinzas. Esse risco aí é real. Só quem pega transporte público sabe que lá tem suas pérolas. E também não podemos
vamos esquecer do Chulé Césio 137. Sabe aquele peão de obra que tá mais de 2 anos sem lavar aquela botina? Ele entra no ônibus e senta do seu lado, cansado de ficar caminhando na obra e ficar em pé o dia todo na obra. Ele olha para aquelas botinas sujas com a obra e desgastadas pelo tempo. E aí você já fica olhando de lado e pensando, ele não vai fazer isso, vai? Ele começa a se agachar e indo em direção às suas botinas. Você está olhando aquela situação de lado e já está esperando o pior. Na sua mente você já está gritando, desgraça! E finalmente ele pega nas botinas radioativas e tira ela. E o cheiro de chulé começa a subir. E você só tem uma opção, tampar o nariz e rezar, porque o ônibus está lotado e não tem pra onde correr. E agora o peão está com seus pezinhos descansados, fora daquela botina apertada. E agora você está em uma luta mental e espiritual para tentar respirar. E essa aí é a vida desgraçada de um CLT. Além de lutar todo dia no trabalho, é uma luta também para ir pro trabalho. A luta nunca acaba. Bom, tem outras bizarrices também, mas eu vou encerrando por aqui. E se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, dê um like aí.